palavra do Senhor consigo no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, é um texto muito familiar, conhecido. Faremos a leitura a partir do verso 18 a verso 20. Verso 18 a verso 20. Se já achamos, faremos a leitura. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Idem, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Este é um texto muito familiar aos nossos ouvidos, mas um texto muito especial ao meu coração, sobre o que Deus tem falado conosco acerca de missões. De todos os textos na Bíblia, quando pensamos em missões, este é o primeiro texto que vem à minha mente. Porque é um texto onde Jesus comissiona os seus discípulos a irem fazer discípulos. Não só saírem para fazerem discípulos localmente, na região onde eles se encontravam, mas que eles deveriam sair e fazer discípulos fora das suas cidades, fora do seu conforto em que eles se encontravam. É um texto profundo da palavra do Senhor. Jesus foi profetizado, foi prometido pelos profetas, quando olhamos no Novo Testamento sobre a sua vinda. E ele veio. A profecia de Isaías, de Zacarias, de Miqueias foi cumprida. Jesus veio, nasceu, cresceu, pregou, ensinou, curou, transformou vidas. Mas também ele foi perseguido, ele morreu, pois foi crucificado. Quando os romanos pensavam que tudo já tinha terminado, Jesus ressuscita. E após a sua ressurreição, na primeira aparição dele, ele diz às mulheres: diga aos discípulos que devem seguir para Galileia. E ele novamente se encontra com os discípulos e manda-os para Galileia. E é na Galileia onde Jesus fala aos discípulos esta mensagem, esta palavra, e os comissiona a sair, a ir. Mas antes ele diz para eles: toda autoridade me foi dada, toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Jesus já havia vencido o grande desafio para os humanos, que é a morte. Esse é o maior desafio, vencer a morte. A morte. Jesus já havia vencido na sua ressurreição. De agora, a autoridade que eu tenho é total. O céu me pertence, a terra me pertence. Ele já não tinha limitação humana. Antes da sua ressurreição, ele sofria, era um como nós, era um humano, era divino. Ele tinha suas limitações humanas, como qualquer outra pessoa, mas agora é completo. Eu tenho autoridade em todas as áreas da vida. E quando eu penso sobre a autoridade de Cristo, eu começo a pensar sobre a autoridade que ele tem sobre as leis da natureza. E nós encontramos isso quando ele acalma a tempestade. E a tempestade lhe obedece. Quando ele acalma o mar, e o mar também lhe obedece. Isso mostra que
a autoridade de Jesus está acima de qualquer coisa. Quando o texto fala de que Deus é impossível, é um Deus, servimos a um Deus dos impossíveis, é isto. É um Cristo que tem autoridade para acalmar a tempestade. É o Cristo que tem autoridade para dizer: Pedro, venha sobre as águas, e Pedro caminhar sobre essas águas. É esta autoridade, é esta força que Cristo tem para determinar sobre ações da natureza. Mas também, Cristo tem autoridade espiritual no mundo espiritual. Nós testemunhamos nos evangelhos Ele expulsando demônios, Ele curando enfermos, ressuscitando pela palavra, pela declaração da palavra. Servimos a um Cristo que tem autoridade sobre o mundo espiritual. Não há nada que nós possamos ter como desafio na nossa vida espiritual, como limitação na nossa vida espiritual, que a autoridade de Cristo não possa intervir. Ela é incompleta. Ela é real. É por isso quando trazemos as nossas petições no seu altar, Cristo ouve, Cristo resolve, Cristo responde nossas inquietações, porque Ele tem autoridade no mundo espiritual. Esta é a autoridade que a palavra de Deus nos declara, mas é a autoridade dele que comissiona, como nós acabamos de testemunhar nesse texto. Ele chama e Ele envia, porque Ele é Jesus. Ele tem essa autoridade de chamar pessoas para servir no seu reino, de capacitar pessoas para servir no seu reino, porque Ele tem essa autoridade. Ele não é limitado. Pessoas sem talentos que de alguma forma podem dizer: não, eu não tenho talento, eu não consigo fazer, eu não posso fazer isto ou aquilo. Se nós vamos na presença de Cristo, na presença de Deus, pedir a Deus, Ele nos capacita para fazer mais. É um Deus especialista em capacitar pessoas para servir. É por isso que eu sempre digo para a igreja: não há desculpas para nós não servirmos na igreja. Se estamos com Cristo, não há nenhuma desculpa que nós possamos dar, porque nós servimos um Cristo especialista em capacitar pessoas. Deus simplesmente, Ele só precisa de pessoas disponíveis. Só disponibilidade. A questão é: eu e você estamos disponíveis? Porque Ele vai capacitar-nos, porque é a especialidade de Cristo, capacitar pessoas. Sua autoridade permite Ele fazer isso. Mas também Ele tem autoridade sobre as nações. Nós estamos a servir em Angola, no campo, com todos os desafios, barreiras culturais, linguísticas, geográficas. Cristo está lá. Só estamos há 8 anos porque Cristo está lá. Não é porque o Jonas, ele conhece as coisas, a Thaís conhece as coisas, porque nós sabemos as coisas. Não, é Cristo. É Jesus na frente. É Ele que vai quebrando as barreiras, é Ele que vai preparando os corações para aguentar as pancadas. Há dias, irmãos, que não dá para levantar da cama. É verdade. E vem aquela saudade de casa. E vem aquele momento que você diz: sabe o que? Eu vou arrumar as minhas malas. Vamos voltar para o Brasil, ou vamos para Moçambique. No nosso conforto, temos o comodismo da nossa cultura, das pessoas que cresceram conosco. Mas quando você está lá, naquele dia desanimado, lá no fundo do poço, o Espírito Santo de Deus sopra os corações. Você começa a sentir uma nova energia, Deus renovando o ânimo, Deus renovando forças. E no dia seguinte está de pé novamente para mais uma batalha, servir ao Senhor. Esta é a autoridade de Cristo, que tem para quebrar barreiras culturais, renovar forças de alcançado, para continuar em pé, servindo ao Senhor.
Como é bom servir a um Deus que tem autoridade para fazer tudo isso. Nenhum homem tem autoridade e capacidade para fazer o que Cristo faz. Nenhum. Mas Ele move montanhas. Ele para os ventos. Ele abre os mares. Porque Ele tem autoridade sobre a natureza. Ele cura. Ele restaura. Ele ressuscita. Porque Ele tem autoridade espiritual. Ele comissiona, chama pessoas, envia. Porque Ele tem essa autoridade. Pessoas limitadas. Ele diz, eu vou capacitar você para servir. O que você precisa é estar disponível. A igreja precisa, eu tenho visto hoje que a igreja precisa de pessoas disponíveis. Disponíveis. Aquelas pessoas que dizem como Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me. E quando nós dissemos isso, Deus faz coisas extraordinárias através das nossas vidas. Mas nós temos que ter confiança no Senhor. Estarmos disponíveis para o Senhor. Para que o Senhor possa usar-nos. Mas é o Senhor que quebra barreiras linguísticas, geográficas. Nós podemos servir em qualquer lugar onde o dedo de Deus apontar. Se Ele apontar para o norte, é para o norte onde nós iremos. Se o dedo de Deus apontar na sua vida para o sul, é para o sul onde tu irás. Não tenha medo, porque a autoridade de Cristo estará na frente. Estará na frente. Lembra de Moisés? Ele disse, se o Senhor não for conosco, nós não sairemos daqui. Não sairei daqui se o Senhor não for conosco. Mas quando nós estamos com o Senhor, nós não podemos temer. Porque a sua autoridade está governando a nossa vida. É esta autoridade que Cristo tem, que comissiona os discípulos a ir. Idem. Vão. Façam discípulos em todas as nações do mundo. Batizem. Ensinem. Preguem. Porque eu estarei convosco. É esta autoridade que comissiona a igreja. E nós, como igreja do Senhor, precisamos confiar nesta autoridade de Cristo, que manda a sua igreja. Alguns dizem, não, somente os pastores são comissionados. Aí não, essa mensagem é para a igreja. Foi comissionado aos discípulos, mas é para a igreja. É a igreja aquele que recebeu Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador. Porque Jesus não basta só ser nosso Senhor, Ele precisa ser suficiente. Eu prego isso na África, não basta Jesus ser nosso Senhor. Será que Ele é suficiente? Porque um pé anda com Cristo no domingo, mas o outro pé, durante a semana, está lá. Quando filhos ficam doentes, levamos para aqueles lugares. Aqui não acontece, mas na África temos muito disso. O secretismo religioso. Numa mão estão com Cristo, mas na outra dizem, não, temos que ajudar o Jesus. Temos que ajudar Jesus. O secretismo. Não. É andarmos com Cristo. É olharmos somente a Cristo. É seguirmos com Cristo. Idem. Pregai o Evangelho. Será que nós, como igreja do Senhor, temos ido pregar o Evangelho? Temos nos envolvido, servido ao Senhor da melhor forma que nós podemos o fazer? Dedicarmos a Ele a nossa vida, nossos talentos, nossos dons ao Senhor da melhor forma que nós podemos fazer? Porque a mensagem não muda. Passa mais de 2000 anos, mas o texto continua sendo lido. A igreja deve continuar a ir, a ensinar, a pregar, a testemunhar
sobre as bondades de Cristo, a alcançar pessoas, a evangelizar, para que as pessoas possam conhecer Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador. Esta é a mensagem. Missões é serviço. Nós recebemos Jesus não para ficarmos sentados, mas recebemos Jesus para poder servi-lo a Ele. Não para sentar, mas para servir a Jesus. Nós precisamos ter sede de Deus, sede de Cristo. Precisamos estar apaixonados por Jesus, porque só serve a Jesus quem está apaixonado por Jesus. Eu me lembro quando, na minha época, aos 15, quase 20 anos atrás, quando conheci a minha esposa, eu morava no seminário, lá no Barão Geraldo, alguns conhecem, lá na faculdade. A minha esposa morava no Chapadão, lá na Pedreira, ali na Pedreira. Ali. Eu saía a pé do Barão Geraldo, Estrada da Ródia, a pé ante o Chapadão, só para dar um beijinho. Olha o que o estar apaixonado faz. Eu não sentia a distância do tapetão. Nunca senti aquela distância. Hoje, quando passo lá de cara, eu digo, não é possível. Não é possível. Eu não acredito. Não é possível que eu andei toda essa distância. A pé, ir e voltar. Não uma vez, não duas vezes. Era tempo das vacas magras, meu irmão. Mas eu estava loucamente apaixonado por a minha branquela. Fiz aquelas voltas, idas e vindas, várias vezes, a pé, várias vezes. Outra vez eu ia e voltava. Eu dizia, se ela ligasse no orelhão e dizia, meu amor, volta, eu voltava feliz, a pé novamente. Nós devemos buscar a Jesus, pedir a Jesus essa paixão, essa sede. Porque muitas vezes a igreja perdeu isso, não sei esta. Perdeu essa paixão. Porque quando nós formos ou estivermos apaixonados por Cristo, desta maneira, nós faremos o impossível para Jesus. Iremos servir, iremos nos entregar. Eu gosto da igreja brasileira, a igreja do Nazareno Central. Tem muitos ministérios na igreja espalhados, mas às vezes nem temos pessoas para servir. Eu sei que aqui não acontece. Não temos pessoas para servir. A gente pergunta, onde estão as pessoas? Onde estão as pessoas? Onde estão as pessoas? Nós temos a intenção de pensar que fazer missões é só ir para a África. Não, missões são feitas a partir de Jerusalém. Começa a partir de Jerusalém, missões. Aonde estamos? Começamos a fazer missões, aonde estamos? Servimos, nos envolvemos. Se Deus tem um chamado para nós, para a África, para os Estados Unidos, para a Ucrânia, para a Europa, Deus vai nos encontrar na estrada, servindo. Eu viajo, vou nas igrejas, prego, e no final do culto alguns irmãos vêm, me interpelam, dizem-me, pastor, eu tenho chamado para ir para a África, lá evangelizar, fazer. Aí eu pergunto, mas irmão, em que ministério, irmãos, estão envolvidos aqui na igreja? Tal? Não, estou esperando no Senhor, pastor, estou esperando no Senhor. Muita gente está esperando no Senhor. E o tempo não para, o relógio não para. Nós deveremos nos envolver. Faça alguma coisa. Envolva-se em algum ministério. Sirva. Envolva-se em um grupo pequeno. Evangelize. Veja os diversos ministérios que a igreja tem. Envolva-se. Deixa que Deus, o Espírito Santo vai te alcançar. Você lá servindo. Não é ficarmos sentados, esperar que Deus vai trazer o chamado, depois Deus vai me levar sentado. Não. Deus nos encontra na estrada, servindo.
Enquanto estamos servindo, Deus está nos preparando, o Espírito Santo vai nos forjando. Muitas das vezes, quando nós estamos servindo no meio da estrada, a voz do Espírito vem e diz: não, você não tem chamado para a África, tem chamado para a Hortolândia. E você diz: eu passei toda a vida pensando que o meu chamado é na África, mas o meu chamado é aqui na Hortolândia, aqui do lado. E você só descobriu porque estava servindo. Sentado no banco, sem fazer nada na igreja, todos nós queremos servir, ser missionários nos Estados Unidos, meu irmão. Até eu quero. Estou orando para Deus abrir uma porta e dizer: vão para os Estados Unidos da América. Não, precisamos é servir a Deus, nos envolver por aquilo que Cristo fez por nós. Em Angola, onde eu tenho a oportunidade de servir, na África, em Cunene, um dos estados mais pobres, em Cunene, é no sul, faz fronteira com a Namíbia. Nossos membros caminham 2 dias a pé para ir para a igreja. Lá não há rede telefônica, não há iluminação, no meio do mato. Nós vamos lá, quando vou lá, acampo, durmo no carro, monta a tendinha no meio daquele mato, levo jacão de 20 litros de água no carro. Não há nada disso. E as pessoas caminham distância, 2 dias a pé. Eu digo: Deus, se o Senhor me der uma fé, 1% da fé desses irmãos, de caminhar 2 dias só para ouvir a palavra de Deus, eu estarei bem. Já é bom. 2 dias só para ouvir a palavra de Deus. A gente reúne com eles, ficamos 2, 3 dias. É mensagem. Escutam a palavra. Lá o pastor é que cansa por pregar. Claro que salvaguardando todo, a cultura é diferente. Cá não é possível. Mas lá, pregar uma mensagem de 40 minutos é insulto. É insulto. É insulto. Quem cansa de pregar é o pastor, não a igreja. A igreja está lá. Está lá. O pastor cansa. Eu só prego 1 hora, 1h30, 2 horas. E o povo está lá para ouvir. De manhã, se estamos lá de manhã, à tarde, à noite. O pastor vai pregar de novo. Irmão, eu acabei de pregar. Vou pregar à noite, mas o pastor podia dar uma mensagem à tarde, né? Depois do almoço, mais uma mensagem. É assim. Irmão, a voz precisa descansar. Lá não há microfone, naquelas matas onde nós estamos. É tudo no gogó, é gritar. Graças a Deus, Deus me deu uma boa voz. Os irmãos estão lá. E quando nós voltamos para esse cenário brasileiro cá, às vezes as pessoas não vão para a igreja só porque choveu hoje, essa chuvinha. Alguém está em casa. Irmão que está me assistindo pela internet, tenha vergonha na cara. Tenha vergonha na cara. Tenha vergonha na cara. Tenha vergonha na cara. O cara tem um carro, tem um Mercedes na garagem. Tem um dinheirinho no bolso. Um domingão desse, só por causa de uma chuvinha, eu vou ficar na coberta, eu vou ficar na coberta. Meu, tenha vergonha na cara. Misericórdia. Deus tenha misericórdia. É vergonhoso só não ir para a igreja por causa disso. É vergonhoso. Essas pessoas deveriam ir conhecer a África. Ver o que é estar desprovido. E as pessoas lá buscando, naquelas matas. Eu sou africano, mas eu fico assustado. Ver. E a gente vê aquela situação, eu e a minha esposa, às vezes, estamos voltando e nós dizemos: nós somos ricos. Nós somos ricos. Nós somos ricos. Aprendemos a ser felizes com um pouco. Não precisamos de muita coisa. Porque você vive num meio social de pessoas desprovidas, que o Espírito fala, você aprende a ser feliz com um pouco. Não precisa de muita coisa. Não. 2 pares de sapato é suficiente.
2 calças, está bom demais. Um fato só, está bom demais. Está bom demais, irmão, bom demais. Vamos servir ao Senhor. E nos outros contextos as pessoas têm tudo. E não buscam o Senhor, não servem a igreja. Vem na igreja, aquece o banco. Claro que o banco agradece. O banco sempre agradece. Aquecemos, voltamos para casa. No outro domingo viemos, aquecemos o banco, voltamos para casa. Não nos envolvemos, não servimos ao Senhor. Não somos gratos pela salvação que Cristo nos deu. Não para ficarmos, mas para fazermos algo, fazer missões. Fazer a missão de Cristo, que começa em Jerusalém. Em Jerusalém, não, em casa. É servir em casa. Idem. Isso é para a igreja. Que o Espírito Santo possa falar com cada um de nós. Que o Espírito Santo possa mover cada um de nós. Que o Espírito Santo possa nos desafiar, nos incomodar. Para que nós possamos fazer missões a partir de Jerusalém. Nos envolvermos a Deus. Voltamos a ter aquela paixão, aquela sede. Quando estamos com aquela sede da água. Voltamos a sentir aquela sede de Cristo. Porque se nós nos apaixonarmos verdadeiramente por Cristo, é impossível você não servi-lo. É impossível. Se nós estivermos verdadeiramente apaixonados por Cristo, é impossível não servi-lo. É impossível. O Espírito Santo te impele a servi-lo. Assim como nós fazemos coisas absurdas quando estamos loucamente apaixonados. Fazemos o impossível porque estamos apaixonados pela pessoa. Estamos apaixonados pela pessoa. Com Cristo é a mesma coisa. Missões é envolver-se, é servir a Deus, é fazer alguma coisa para o Senhor a partir de Jerusalém. Que Deus possa mover nossos corações a fazer missões, a servir a Deus. Muitos estão aqui sentados, não irão para a África, não irão para Angola. Mas a sua Angola pode ser esta igreja onde estás sentado agora. O seu campo de serviço é aqui, nesta igreja, onde você está sentado. Esta cidade, onde estás, esse estado, é o seu campo de atuação. Diga, Senhor, estou aqui. Se tu não sabes o que fazer, diga, Senhor, revela. Eu estou aqui disponível. O que eu posso ser útil na sua missão? O que eu posso fazer para servir ao Senhor? O que o Senhor quer me usar? Estou limitado, não sei o que fazer. Ilumina-me. Deus vai te iluminar. Vai te guiar, o Espírito Santo vai te direcionar para o que você precisa fazer. Servir ao Senhor. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Amém.